Fala, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui no canal Dois Toques, a Casa do Futebol, para falar de Libertadores, direto do Ibis Morumbi. Estamos tá vendo aqui o cenário de quarto de hotel, né? Estamos aqui direto do Ibis Morumbi, preparando, é claro, para a partida São Paulo e Botafogo, às 21h30. Vamos amanhã falar muito sobre Libertadores, Fluminense e Atlético Mineiro, São Paulo e Botafogo, mas o vídeo de hoje é para falar sobre o primeiro classificado para as semifinais da Libertadores da América, o River Plate, que, se for a final, terá o privilégio de jogar na sua casa, lá no Monumental de Núñez. Será a final da Libertadores da América, se o River Plate lá estiver. O River é o primeiro semifinalista, passou ontem pelo Colo-Colo 1-0, aguarda Fluminense e Atlético Mineiro na semifinal. Vamos falar da equipe comandada pelo Marcelo Gallardo. E eu vou ser curto, breve, direto. Dois toques, né? Pá e bola, pá, pum, fraco. Que isso, Guilherme? Fraco. Time fraco. É pior do que o Fluminense e do que o Atlético Mineiro. Ah, mas o Atlético Mineiro não tá fazendo uma campanha... É melhor do que o River? Estou acompanhando o Campeonato Argentino, estou acompanhando a trajetória do River Plate nessa Libertadores. É claro que o Marcelo Gallardo também chegou agora. Ele não estava no River Plate na fase de grupos, nas oitavas de final. Mas o River Plate vem fazendo o mínimo possível. E não é porque faz o suficiente para classificar, não. É porque só tem isso para entregar. Existem jogadores que têm muita qualidade. Alguns outros que têm qualidade para a imprensa argentina, que já passaram pelo Brasil e não arrumaram nada. E outros que realmente são ruins, né? Eu vou dizer para vocês, dos dois jogos que eu vi contra o Talleres, foram dois jogos equilibradíssimos. Agora, é como se fosse, vou pegar confrontos brasileiros aqui, Botafogo e Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino pode até ter um bom time, mas Botafogo é Botafogo. Então, River e Talleres. O Talleres jogou bem, o Talleres pressionou, mas é o River Plate. É o River Plate. E o River Plate passou, tá? É um confronto de um time grande contra um time que não é grande na Argentina. Então o River não precisou também jogar muita bola para eliminar o rival argentino. Agora, contra o Colo-Colo, em Santiago, o Colo-Colo teve mais chance, o jogo foi 1-1, o Colo-Colo teve mais chance, o Colo-Colo jogou melhor, poderia ter vencido. Agora, no Monumental, todo mundo meio que esperava um River avassalador, um atropelo. E isso não aconteceu. O River fez logo aos 18 minutos com o Colídio 1-0 e parou por aí. Um time cheio de defeitos, um time que se limitou a esperar o Colo-Colo jogar e tentar uma bola no contra-ataque, um Nátio Fernandes, que desde que na última temporada do Atlético Mineiro não rende nem perto daquilo que poderia estar rendendo. Colídio é bom jogador, mas não desequilibra. Acunha, bom jogador, mas também não desequilibra. Então o River é uma equipe esforçada, é uma equipe bem dirigida pelo Marcelo Gallardo, que é um excelente treinador, é muito inteligente, muito vencedor, mas não é o bicho-papão que estão pintando. Eu confesso que antes de assistir a algumas partidas do River Plate, eu fiquei com essa impressão de que, não, o River ele é mais forte. Ele, em algum momento, ele vai dar mais do que isso. Na fase de grupos não precisou, porque o grupo era um dos mais fracos, né? Então ele foi líder com sobras. Ele vai dar mais do que isso. Vieram as oitavas, isso não aconteceu. Vieram as quartas, isso não aconteceu. Ontem, o Colo-Colo poderia muito bem ter empatado o jogo se tivesse jogadores mais competentes ali na frente, tá? E isso não aconteceu. O Colo-Colo era a pior equipe. O Colo-Colo ele passou com 7 pontos. 7 pontos. Ele era a pior equipe das 16 que passaram para a fase seguinte da Libertadores da América. Tá? E ele veio lá do grupo do Fluminense. A pior equipe. E o River Plate teve muitas dificuldades contra essa equipe que era a 16ª dentre os classificados. Poderia ter até acontecido o resultado mais justo ontem, seria um empate de tão ruim que foi o jogo, River Plate e Colo-Colo.
Então é um time com muita força, é um time que faz catimba, faz o gol, não tem jogo, cai, tá, e a arbitragem da Libertadores, você sabe, é conivente com esse tipo de jogo, né? Na verdade, de antijogo. Ele é totalmente conivente. Ontem deu 5 minutos de acréscimo. Colo-Colo merecia mais jogo. Colo-Colo queria jogar, né? E o River não queria jogo. Então, assim, é uma equipe que está devendo. É semifinalista, ok. Muito mais pelos adversários que enfrentou isso é mérito do River Plate. Porque se o Botafogo, por exemplo, que foi segundo, né, o São Paulo foi primeiro, fez a parte dele. O Palmeiras foi primeiro, fez a parte dele. Mas o Botafogo, por exemplo, se ele fosse o primeiro, ele estaria na chave do River Plate. Ele estaria lá jogando contra o River Plate se passasse pelo Barranquilla, né? Seria Botafogo e Junior Barranquilla, seria Botafogo e Colo-Colo, tá? Botafogo e Colo-Colo, River Plate e Tadieres. Nas quartas de final, Botafogo e River Plate. Se o Botafogo eliminasse o Colo-Colo e o River Plate eliminando o Tadieres. Enfim, seria também, meu Deus, que facilidade, tal. Mas o River acabou sendo premiado pela mediocridade dos outros. Como, por exemplo, a mediocridade do Botafogo poderia estar lá nas quartas de final naquela chave. Botafogo acabou sendo segundo, pegando uma chave muito mais complicada. Mas, na verdade, todas são. Ele teria o Colo-Colo, que é o pior time, mas ele também depois pegaria o River Plate. Que não é essa coisa toda, mas é chato. Agora o River pegou o Tadieres e o Colo-Colo. O Tadieres, que é um rival pequeno na Argentina. O Colo-Colo, que era o pior. E agora ele vai ser premiado também com um brasileiro, ok, mas passa longe de ser qualquer dos brasileiros da outra chave. O River pegou os piores times brasileiros em termos de classificação, Campeonato Brasileiro, tecnicamente falando em 2024, para enfrentar na semifinal. Fluminense, zona de rebaixamento. O Grêmio, que estava na zona de rebaixamento. O Grêmio foi eliminado pelo Fluminense. Atlético Mineiro, parte de baixo não, estava, agora está ali na 8ª, 9ª, 10ª colocação, não consegue engrenar. Ainda assim é o melhorzinho aí dos brasileiros que estavam nessa chave. Mas, de certa forma, o River está beneficiado. Por quê? Porque ele faz a parte dele. Tá? E fez a parte dele. Agora, para mim, já não é favorito nas semifinais. Independente do adversário que enfrentar. Eu vejo Fluminense e Galo com boas possibilidades de irem à final. Tá? Com todo o respeito ao River Plate. Vejo as equipes brasileiras com todas as possibilidades de ir à final. Estudando o adversário, entendendo como é que é o jogo no Monumental, fazendo o resultado em casa. Vejo, talvez até, porque o Peñarol está chegando com força nessa outra chave, mas grandes possibilidades de uma final brasileira também. Porque Botafogo ou São Paulo pegando o Peñarol, e aí se passar o Flamengo, teremos, obviamente, um brasileiro na final, né? Depende aí. O Peñarol eliminando o Flamengo? Não. Mas se o Flamengo eliminar o Peñarol, já teremos um brasileiro na final. E aí a grande chance de ter final brasileira novamente, como foi Palmeiras e Santos, como foi Flamengo e Palmeiras, e Flamengo e Atlético Paranaense. Então 3 anos aí que tivemos finais de Libertadores brasileira, porque esse bicho papão que pintaram o River Plate, eu acho o Peñarol mais time, acho o Peñarol mais temível. Agora, vamos ver, né? Até a semifinal, o Marcelo Gallardo vai ter mais tempo para tentar dar mais efetividade, transformar esse River no River do Gallardo, que foi temido durante tanto tempo na América. A questão é que a camisa do River está lá, pesando na semifinal, e os outros que lutem para chegar onde ele chegou. Fico por aqui. Hoje a gente fica por conta desse jogo Botafogo e São Paulo com muita informação para vocês. Aquele abraço!